Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gestão em saúde. O tema que nós iremos abordar hoje é falarmos sobre álcool e drogas. Os tópicos a serem abordados nessa aula: álcool e drogas, infecções sexualmente transmissíveis e saúde mental. Ao término desta aula, você será capaz de conhecer os malefícios das drogas ilícitas no organismo, compreender os efeitos do álcool, entender os melhores contraceptivos e meios de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Vamos lá? Então vamos lá, álcool e drogas. Pessoal, álcool e drogas é um grande problema aí de saúde pública do nosso país, tá? Então por isso que todos os anos, quando vai chegando ali perto do carnaval, que você liga a TV, tem lá a campanha: use camisinha, né? Se beber, não dirija, né? Até nas propagandas mesmo de bebidas alcoólicas tem lá: se beber, não dirija. Nossa, a própria empresa tá falando, né, que não é para beber, porque esse uso excessivo de álcool e de droga, gente, traz um problema grave aí, tanto de transporte público, né? Então, acontecem acidentes automobilísticos, atropelamentos, pessoas que arrumam brigas, né? Tanto dentro do transporte quanto fora, nas ruas, devido ao quê? O uso excessivo de álcool e de drogas, né? O indivíduo que faz uso ali desses entorpecentes, dessas drogas, chegam em casa e maltratam os filhos, maltratam as famílias, que geram também outro problema aí. Porque essa mulher que sofre ali a violência vai procurar, né, a delegacia da mulher, e aí nós temos aí um outro problema que vai ser o problema de segurança também. Então, o álcool e as drogas geram grandes impactos aí na sociedade, tá? Então, nós vamos iniciar falando aí da cocaína, da maconha e do cigarro. O cigarro é uma droga que iniciou-se, né, fazendo propaganda. Então, antigamente, você ligava a TV, era bonito, você via a mulher, o homem fumando, né, com pose de artista, coisa bem bonita, e isso fez com que crescesse muito o consumo do cigarro aí no nosso país. Então, antigamente podia se fumar, né, em ambientes fechados, então, independente de onde você estava, você ia lá e fumava, não tinha problema nenhum. Hoje em dia começou-se a restringir mais, então hoje em dia não é mais bonito fumar, não é mais algo agradável. As pessoas até falam: não gosto do cheiro, né? E hoje em dia também não pode mais fumar em ambientes fechados, coloca um lugar isolado ali para o fumante, né? E isso faz com que diminua o número de usuários, né, desse tipo de situação do tabaco, no caso. Porém, gente, ainda assim nós temos um grande número. Por quê? Com o decorrer dos anos, né, então começou-se essa moda do fumo, do cigarro, há 30 anos atrás. E hoje nós temos grandes reflexos, né, de quando começou aí o consumo dessas drogas, o consumo do tabaco. Por quê? Hoje em dia nós temos muitos pacientes com doenças pulmonares graves, né? Por quê? Porque fumam há 30 anos, 40 anos. Então vai ter doenças irreversíveis, né? Porque já teve grande perca pulmonar aí. E aí, gente, isso gera também custos para o nosso sistema único de saúde, porque esse indivíduo que poderia estar levando uma vida saudável, acaba se afastando do trabalho antes, acaba aposentando antes, ou até mesmo tendo doenças que vão ser tratadas dentro do sistema de saúde pública. Hoje em dia você não vê mais propagandas, muito pelo contrário. Atrás do cigarro, o que você vê lá? Tem a informação lá: cigarro mata, fumar mata, né? Pode causar câncer de pulmão, entre diversas outras situações, que o próprio cigarro fala isso. E mesmo assim as pessoas continuam comprando e utilizando, né? Mas ainda eu falo que entre o cigarro, a maconha e a cocaína, o cigarro ainda é o que está trazendo menos problemas em relação a problemas domésticos, né? Porém, gera problema no bolso, né, de quem fuma, porque hoje em dia você vai comprar um maço de cigarro é muito caro, então a pessoa vai acabar, vicia, compra todo dia então acaba interferindo aí na sua vida financeira. Em relação à maconha, eu falo que é uma droga jovem, né? Todos jovens, você vê grande parte dos jovens aí acham bonito fumar maconha, senão não tô
inserido no meu grupo, né, ali de escolar ou de amigos da sociedade, tá? Mas a maconha, gente, ela traz malefícios absurdos para a nossa mente. Então, com o decorrer dos anos, ela traz prejuízos que são irreversíveis, que não vai mais ter como voltar atrás. Uma vez que você perdeu função neurológica, não dá para voltar. Né? Nós temos o uso do cannabis em relação medicinal, mas aí é uma aula à parte, tá, gente? É um assunto à parte que ainda nem está legalizado no nosso país. Mas a maconha também vicia e faz com que o jovem aí tenha um atraso, infelizmente, na sua vida acadêmica e financeira aí. E nós temos também a cocaína. Temos outras drogas também, tá, gente? Estou falando só dessas que são as mais utilizadas. E a cocaína, ela vicia, ela traz uma dependência para aquele usuário, tá? De a pessoa querer cada vez mais e mais e mais, que nós chamamos que é o pó, né? Que a pessoa cheirar, e aí a cada dia ela vai se viciando e querendo mais, e às vezes costuma até vender as coisas dentro de casa e chegar em situações graves de dependência química. Muitos usuários, gente, não conseguem mais voltar ao que era antes, quando usou pela primeira vez. Então, o ideal hoje em dia nas escolas públicas, né, nós temos o ProErd, temos outros programas mostrando a esses adolescentes que não devem nem iniciar, nem fazer nem utilizar a primeira vez, né? E mesmo assim, nós temos um alto índice aí de jovens que estão viciados nessas drogas, né? Isso, com o decorrer dos anos, a gente vai gerando uma dependência e fazendo com que aquele cidadão se torne cada vez mais agressivo, aquela pessoa se torne cada vez mais distante, infelizmente, da sociedade. E o álcool eu falo que é o grande problema mesmo, né? Porque o álcool, gente, é de fácil acesso, então hoje em dia você encontra bar em todas as esquinas, né? E a pessoa começa ali tomando uma cervejinha e daqui a pouco tá tomando uma coisinha maior e vai indo e acaba virando dependente. Então todos os dias, eu tenho que tomar pelo menos uma cervejinha, pelo menos aí uma cachaça, cada um, né? Tem uma dependência. Tem gente que começa só aos finais de semana, né? O ideal é só socialmente mesmo. Então teve uma reunião com os colegas, vou tomar uma, ok. Mas tem gente que vai tomando um dia, outro dia e acaba virando dependente do consumo de álcool. E aí depois que eu bebi, o que eu vou fazer? Vou dirigir para ir para casa. E aí, gente, o álcool, ele tem acesso ao nosso sistema nervoso central e faz com que tenha alterações que nós nem percebemos. Então, é devido a isso, né, que depois que a gente bebeu, o que a gente faz? Manda mensagem para quem não deveria mandar, né, e vai dirigir e sofre um acidente, não consegue identificar que tem um cidadão passando ali na faixa de pedestre, acelera, e aí acontece muitos acidentes, tá, em via pública. Chega em casa, e quebra as coisas, tem briga dentro de casa, fica alterado, então a pessoa falou com você, você interpretou mal, pronto, já vira uma briga, que é aí, gente, o prejuízo do álcool. Além de que aquele cidadão que ficou a noite inteira ali fazendo uso do álcool no outro dia, não consegue trabalhar, aí perde o emprego também. Então tem várias situações aí que o álcool gera como prejuízo na vida dessas pessoas, tá? E nós vamos falar também das infecções sexualmente transmissíveis. Quais são elas? Nós temos diversas, tá? Então nós temos a sífilis, a gonorreia, o HPV, o HIV, né? E diversas outras que vocês vão aí aprendendo no decorrer das aulas, tá? Gente, as infecções sexualmente transmissíveis anteriormente eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, tá? E mudou com o tempo. Foram mudando aí esses nomes e colocaram como agora infecções. As infecções sexualmente transmissíveis, elas não podem ser prevenidas pelo anticoncepcional. Eu já tomo anticoncepcional, então eu não preciso utilizar o preservativo, né? Eu já tomo a pílula do dia seguinte, já tá excelente, tá? Não, gente. O único método que nós temos para prevenir as doenças ou as infecções sexualmente transmissíveis é com o preservativo. Então, a camisinha. Mas eu não sei, eu nunca coloquei um preservativo, eu não sei utilizar, né?
Na UBS mais próxima da sua casa, você pode procurar um enfermeiro e ele vai te instruir, mostrando para você como que se utiliza, como que coloca esse preservativo. Não é para não passar vergonha, exatamente, vai lá que ele vai te explicar e te ensinar certinho. Mas, também não tenho condições de ficar comprando preservativo, não, tá caro. Lá na unidade básica de saúde, mais perto da sua casa, fornece gratuitamente. Só é passar lá e retirar quanto você quiser. Quero ter 10, 20, 30, não importa. E tomar cuidado com o meio que você vai transportar esse preservativo. Então, eu coloquei lá dentro da carteira, sentei na carteira, amassou e ficou lá faz um mês que tá lá. Será que ainda está funcionante, tá? Então, o ideal é deixa lá dentro da sua gaveta e aí quando você for utilizar, você leva com você para balada ou para o restaurante, para onde você for. Outro ponto que é importante é que as mulheres hoje têm um preconceito que a mulher não pode carregar preservativo, quem tem que carregar é o homem, né? Mas não tenham isso, nós temos que carregar com a gente sim o preservativo e na hora, se o rapaz não tiver, forneça você aqui, eu tenho também o preservativo, tá? Nós temos 2 tipos de camisinha, a camisinha feminina e a camisinha masculina, tá, gente? Porém, a mais utilizada, se é que pode falar mais utilizada, porque quase não utilizam também, é a camisinha masculina, tá? A camisinha feminina, ela é muito grande, é meio desconfortável tanto para a mulher quanto para o homem, para a pessoa que for ter relação com ela, tá? Então, o ideal, que o pessoal mais utiliza mesmo, é a camisinha masculina. E nós temos também os sinais e sintomas do que? De quando eu esqueci, vixe, não utilizei o preservativo. Deu ruim. E agora? Esqueci na hora lá, eu esqueci em casa e estava muito bom e aí eu deixei para lá. Aconteceu e deu ali alguns dias, eu comecei a sentir muita febre, muita dor de cabeça, um mal-estar no corpo, né? E aí quando eu fui ver, na minha parte genital, na vagina ou ali no pênis, estava com algumas feridinhas, alguns machucadinhos que eu nunca tinha identificado antes, eu nunca tinha visto aquelas feridas anteriormente. O que será que pode ser? E aquela febre persiste, aquele mal-estar persiste, e aí eu vou procurar ali uma unidade básica de saúde e vou informar ali o médico tudo o que aconteceu. Então, doutor, eu fui, passei, tive uma relação sexual com uma pessoa que eu conhecia ou não conhecia, porque muitas pessoas vivem em casamento por anos e acham que ali nunca vai adquirir uma DST, né? E pode acontecer também de você adquirir uma DST num casamento que você está há anos com a pessoa, né? E aí foi lá para o médico e vai explicar para o médico qual que foi a situação. E aí o médico vai pedir para você alguns exames, né? Os exames de sorologia. Esses exames de sorologias também são realizados quando você vai fazer doação de sangue, tá, gente? Quando você vai doação de sangue, recolhe um monte de exames seu. Que exames são esses? Também são os exames de sorologia, tá? Que aí vai diagnosticar ali e nós vamos saber se você adquiriu realmente alguma doença sexualmente transmissível. E aí, a partir do diagnóstico, que a gente vai iniciar. Se deu positivo, a gente vai iniciar com um tratamento. Se deu negativo, graças a Deus, né? Agora a gente vai usar preservativo e não esquecer nunca mais. Então, gente, sobre o tratamento, prevenção é só camisinha, tá? Não existe outro meio de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis que não seja utilizando a camisinha ou não tendo relação sexual. Aí é uma escolha nossa. Você quer ter relação sexual? Quero. Então tem que usar preservativo, tá? Não quero usar o preservativo. Então, você vai adquirir uma doença sexualmente transmissível, certo? E ali eu coloquei na foto anterior alguns remédios. Esses medicamentos, gente, eles vão ser utilizados quando? Quando eu não tive o cuidado de utilizar a camisinha e adquirir a doença. Aí a gente vai ter que entrar aí com tratamento, que vai entrar com bastante medicamentos aí. Então já se prepara, quem não quer utilizar preservativo, uma hora vai adquirir aí uma DST, tá? E o último tema, que é saúde mental. Nós vamos falar então sobre saúde mental. Eu até abordei já em algumas aulas o que é saúde mental, como manter uma saúde mental estável nessa loucura que é a nossa vida hoje em dia, trabalho, estudo, essa correria, né? E aí eu coloquei para vocês uma imagem que mostra como que os pontos que a gente consegue aí seguir
para que a gente consiga, no mínimo, tentar manter uma saúde mental estável. Então, sair com os amigos, gente, ter amizades, fazer novas amizades e manter as que nós já temos é importantíssimo. Você ter outras pessoas para conversar, que tem outros pensamentos, que tem outras ideias diferentes da sua, que tem outra condição de vida diferente que a sua. Isso é importante para o cidadão, para o ser humano, tá? Lidar com outras pessoas. Ponto importante, ponto 1. Segundo, estar sempre próximo da família ali juntinho, é um alicerce, é maravilhoso, ajuda muito, né? Prática de atividade física, uma alimentação saudável, momentos de repouso, de lazer, tá? Viagens, tudo isso, gente, ajuda você a ter uma qualidade de vida, ter momentos exatos. Então, meu horário de serviço é das 8 da manhã às 5 da tarde, é o horário de serviço. Passou daquilo, vou para minha casa, eu preciso descansar para que no outro dia eu consiga ter uma produtividade bacana. Não, mas, gente, é uma coisa, uma vez ou outra, né? Aconteceu de você precisar ficar um pouco mais no serviço. Não falando, agora não vai mais, nunca mais fazer horas extras no serviço. Não. Porém, quando isso se torna rotina, então todos os dias eu entro 8 horas da manhã, saio do serviço 8, 9 horas da noite, e isso vira rotina na minha vida e eu acabo não tendo tempo para outras coisas. Uma hora vai cobrar, né? A mente vai cobrar, tô cansada, não dá mais para mim, tá? Então, tenham aí, gente, um equilíbrio de ter o seu momento de descanso e o seu momento de trabalho. Passe no terapeuta, coisa importante, todo mundo, eu não preciso passar com psicólogo, quem passa no psicólogo é doido, é isso que o pessoal pensa, não, que passa no psicólogo, não, gente, todo mundo tem que passar no psicólogo, o ideal seria que todos passassem, né, uma certa feita até minha psicóloga falou pra mim, muitas pessoas passam no psicólogo porque quem deveria mesmo estar passando não está, o ideal, gente, é que todos nós fôssemos lá, ficar 1 hora por semana, conversar, né? A psicóloga consegue aí identificar várias falhas suas no dia a dia devido a problemas que você teve na infância, ou algum trauma que você teve, e isso vai melhorar a sua qualidade de vida sem você nem perceber. Então, é importantíssimo passar no terapeuta, independente da sua condição. Não, mas eu tô bem, eu tenho equilíbrio emocional, eu sou uma pessoa estável, tranquilo. Mesmo assim, é importante estar ali no dia a dia com a pessoa, porque 1 hora a gente também cansa, 1 hora a gente também quer chorar, quer conversar, e aí a gente tem ali uma pessoa, um profissional, né? A gente fala que muita gente faz o amigo, né? O melhor amigo de psicólogo, mas o psicólogo é o especialista, uma pessoa que estudou para poder te dar ali a melhor orientação sobre a rotina. Faça o que te relaxa, te distrai, não dá para ficar, gente, 100% do tempo trabalhando. E é isso, eu deixei para vocês uma dica aí de leitura na aula de álcool e drogas, né? E eu deixei uma dica também sobre doenças sexualmente transmissíveis, também lá o manual básico, lá do Ministério da Saúde, tá? E também um vídeo muito bacana no Ministério da Saúde que fala sobre a prevenção do HIV. Tá? Chegamos ao fim de mais uma aula sobre álcool e drogas, doenças sexualmente transmissíveis, saúde mental. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.